E aí, galerinha, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou estagiário do curso de Física da UERN e eu estou aqui hoje para fazer uma aula sobre lei de Newton, tá? Para os alunos da escola Eliseu Viana. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, tá certo? Bom, aí está a nossa estrutura de aula, o que são leis de Newton, condições e limites de validade, lei da inércia, o conceito de massa. E nós temos a primeira lei, a terceira lei e a segunda lei de Newton, tá? Então a gente vai ter aqui, galera, uma base muito importante para o nosso estudo da mecânica, certo? Galera, o que são as leis de Newton, tá? As leis de Newton, elas são um conjunto de leis, né? São 3 leis, que elas nos fornecem uma base muito importante para o estudo do movimento. Certo? O estudo do movimento a gente chama de mecânica, tá? Então, essas leis, elas são muito importantes porque movimento está em tudo, tá? Em qualquer área da ciência, qualquer ramo da ciência, você tem algum fenômeno que tem alguma associação com o movimento, tá? Então você tem, por exemplo, reações químicas, envolvem um tipo de movimento. Você tem movimento de corpos caindo, atrito, tá? Enfim, muitas áreas da ciência envolvem movimento, tá? Que é um tema muito importante na física. E as leis de Newton, elas fornecem leis que estudam, que permitem que a gente conheça regras gerais de movimentos, certo? Então é uma lei muito importante. Okay? O que a gente vai ver aqui também é que o conceito de força, que é outro conceito importantíssimo na mecânica, a gente vai construir ele a partir das leis de Newton. Tá? Então, à medida que eu for apresentando as leis, nós vamos ter concepções de força sendo construídas, tá? Concepções científicas. Então, a gente vai construir nosso conceito de força à medida que a gente for estudando. Então a gente tem aqui, né, esse tweet que representa bem o sentimento das pessoas quando começa a estudar a lei de Newton, né? Primeiramente, quem é esse tal de Newton que eu nem conheço, já sai impondo leis, tá achando que é quem? Né? Então eu falei aqui que são leis que estudam o movimento, né? Mas é claro que nem tudo é perfeito. Se todos os movimentos pudessem ser explicados pela lei de Newton, a gente conseguiria estudar basicamente toda a ciência, talvez, com as leis de Newton, né? E aí você teria um mundo, digamos assim, muito pré-determinado. Para saber, sei lá, alguma coisa do futuro, você só precisaria saber o seu presente e as leis de Newton. Com isso você poderia prever o futuro, digamos assim. Agora, claro que o mundo não é tão simples assim. As leis de Newton, ela tem condições, né, e tem limites de validade. Tem esses dois conceitos que a gente precisa entender. Então, por exemplo, quando a gente fala de condições e limites de validade, a gente está falando das seguintes coisas. Primeiro, galera, que para você aplicar a lei de Newton, para você aplicar a lei de Newton a um determinado problema, você precisa que aquele problema ele possa ser modelado como uma partícula. Então você está estudando o movimento de um corpo, por exemplo, de um carro, e aí a gente precisa, para poder aplicar a lei de Newton, tratar aquele corpo como uma partícula. O que seria uma partícula? Uma partícula seria um corpo, tá? Que ele tem suas dimensões, seu comprimento, sua largura, muito pequenos quando a gente está olhando o problema como um todo. Então, digamos que eu quero estudar o movimento de um carro numa pista, em que essa pista tenha 200 km, né, que ligue duas cidades, por exemplo. O carro ele é muito pequeno em comparação à pista, então ele é muito pequeno em comparação ao problema todo. Se eu quiser estudar o movimento dele, eu posso perfeitamente tratá-lo como uma partícula, tá? Então, esse é um exemplo de situação onde você tem um corpo que você está estudando com
dimensões desprezíveis para o problema como um todo, tá? Então, veja, outra condição é a primeira lei de Newton, tá? A gente vai ver que a primeira lei de Newton não é exatamente a lei da inércia, certo? E aí, o que acontece? A primeira lei de Newton vai nos dar uma condição para aplicar as outras leis, né? A segunda e a terceira lei. Ela dá essa condição, tá? Agora, digamos que você tenha já essas duas condições, né? E aí você vem e estuda o movimento de um corpo que, no caso, estando dentro dessas condições, você teoricamente poderia usar as leis de Newton para estudá-lo, né? Só que aí o que acontece é que, mesmo dentro dessas condições, você tem alguns limites de validade, tá? Então, por exemplo, quando o corpo ele é muito, muito, muito pequeno, você usa a mecânica quântica, certo? Ela vai descrever o movimento daquele corpo, né? Sendo uma mecânica, né? Ela vai ter leis que vão descrever o movimento daquele corpo, certo? Então, corpos muito pequenos, você entra no domínio quântico. Já quando a gente fala de corpos que estão numa velocidade muito alta, próximas da velocidade da luz, você tem o domínio relativístico agora. Você está falando de uma mecânica, ou seja, de um estudo de movimento relativístico, tá? E aí você entra em outra mecânica. Só que a mecânica newtoniana, veja que essas duas situações elas são dois extremos, tá? Elas são dois extremos. Dentro desses limites, nós temos uma grande variedade de fenômenos, tá? Nós temos movimento de planetas, nós temos movimentos de corpos terrestres, né? Algumas partículas que não precisam exatamente da mecânica quântica para estudar. Então você tem uma ampla gama de variedade de fenômenos que você pode aplicar às leis de Newton. Por isso que ela é, de certa forma, muito importante para o estudo da física e da ciência de um modo geral. Tranquilo? Então aqui a gente pode falar um pouco também, a gente deve falar, né, da lei da inércia. Galera, a lei da inércia, ela fala o seguinte, tá? Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele, tá? Se você já estudou vetores, galera, você sabe que essa situação aqui, ó, todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, ela pode ser resumida basicamente em velocidade, tá? Velocidade aqui eu falo do conceito físico, tá? Ou seja, velocidade vetorial. Então, todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Tudo isso aqui pode ser resumido assim: todo corpo persiste com sua velocidade, tá? Então, se você resumir isso em velocidade, tá correto. Então, você pode dizer assim: todo corpo persiste com sua velocidade, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Então, veja o seguinte: o que muda a velocidade de um corpo? Então, é a força, tá? Então, aqui a gente está dizendo uma característica da força, que seria o quê? É o agente físico responsável pela mudança de velocidade de um corpo. Simples assim. Então, isso já nos dá uma ideia do que é força, mas até a gente estudar todas as três leis de Newton, a gente não vai ter uma concepção científica formada sobre força, tá? Então aqui a gente só vai tendo algumas características. Quando a gente terminar de estudar as leis, a gente vai entender direitinho o que é força na mecânica, tá? Que é, novamente, um conceito muito importante. Agora veja, galera, que nós temos corpos que são mais fáceis de mudar a velocidade, né? E corpos que não são tão fáceis. Por exemplo, você pega um carrinho de compras, por exemplo. É relativamente fácil você mover ele, né?
Agora pegue, por exemplo, um carro de verdade, né? Um carro comum. É muito mais difícil mover ele do que o carrinho de supermercado, né? Ou então pense numa parede, por exemplo. Você tenta empurrar uma parede. Você não vai conseguir empurrar a parede. Então, veja que do carrinho de supermercado para o carro normal para a parede, você tem um grau de dificuldade maior para fazer ele mudar a velocidade, né? Quanto mais difícil for para um corpo mudar a sua velocidade, né? A gente diz que esse corpo ele tem uma maior inércia, tá? E aí, um corpo que tem uma maior inércia tem uma maior dificuldade para sair da sua velocidade, né? E aí veja, e aí entra o conceito de massa. Massa, na verdade, é uma medida de inércia. Então, quanto maior a inércia, maior a massa, tá? É bem essa relação direta, tá? Então, massa você pode pensar como uma medida de inércia, tá? Quando eu falar de massa, você já vai saber o que é. Tranquilo? Bom, galera, então continuando, a gente tem isso aqui, ó. Você é muito preguiçoso, já ouvi falar em inércia, tendência de um corpo de permanecer parado, ou seja, aquilo que é preguiça pode ser a sua inércia, na verdade. Se você quiser dar essa desculpinha para não ir para a aula de física. Galera, então a gente vai estudar agora a primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton, ela muitas vezes é tratada como se fosse simplesmente a lei da inércia. Só que ela é um pouquinho mais que isso, tá? Para a gente entender por que a primeira lei de Newton não é simplesmente a lei da inércia, eu vou mostrar para vocês aqui um experimentozinho mental, tá? Então eu tenho o seguinte aqui, ó. Veja, eu tenho esse garoto aqui, tá? Que está segurando uma caixa rosa e uma cabeça, né? Digamos que seja uma cabeça, tá? Esse carinha aqui eu vou chamar de João e esse aqui eu vou chamar de Guilherme, tá? Veja, João e Guilherme, eles vão tentar ver o que acontece com a caixa, tá? Quando o João soltar os dois ao mesmo tempo, tá? Então veja, João vai soltar o Guilherme e a caixa ao mesmo tempo, e aí os dois vão observar o que acontece com a caixa, tá? Quando soltar, né, quando acontecer isso, o que vai acontecer? Vamos lá, soltou os dois corpos, né, considerando que é uma queda livre, eles vão cair no movimento acelerado, tá? Mas veja aqui o seguinte, o que os dois vão ver vão ser coisas diferentes. Veja, o João, ele vê a caixa no movimento de queda acelerado, mas o Guilherme não vê a mesma coisa. O que o Guilherme vê? A caixa parada. Porque Guilherme está caindo junto com a caixa. Então, Guilherme, na verdade, vai ver a caixa parada. Então, veja, a lei da inércia, o que a gente identificaria, como é que a gente identificaria uma força pela lei da inércia? A gente teria que identificar uma mudança de velocidade. Mas quem está identificando a mudança de velocidade é o João. O Guilherme, ele não identifica essa mudança de velocidade, tá? Então, nós temos um problema aí, E aí, esse problema é corrigido pela primeira lei de Newton, tá? Tanto o João como o Guilherme, eles são o que a gente chama de referenciais, tá? São o que a gente chama de referencial. O referencial é como se um ponto de vista do movimento. Então você tem um ponto de vista de uma pessoa que é o João e tem outra que é o Guilherme, analisando a caixa, tá? Então eles são dois referenciais diferentes. E aí, galera, voltando aqui para o slide. Opa! Caceta. Voltando aqui para o slide, a gente vai ter o seguinte, ó. Na ausência de forças externas e quando visualizada a partir de um referencial inercial, tá? O que isso quer dizer? Vamos lá.
Voltando aqui para o slide, a gente viu que existe um problema para identificar a mudança de velocidade que um corpo pode ter, né? E isso é um problema muito grande quando a gente está falando de aplicar a lei da inércia, né? Porque a lei da inércia, para você identificar uma força, exige que você encontre uma mudança de velocidade. No caso do exemplo, o Guilherme não conseguiu achar essa mudança de velocidade porque ele estava acompanhando na mesma queda a caixa, tá? Então, galera, a lei da inércia, tá? Assim como as demais leis de Newton, elas só vão poder ser aplicadas em um referencial especial, tá? Que é chamado de referencial inercial, tá? Então, a primeira lei de Newton, ela define esse referencial inercial, tá? Que é uma condição importantíssima para que a gente aplique as leis de Newton, tá? Então a gente tem o seguinte, ó. Na ausência de forças externas e quando visualizada a partir de um referencial inercial, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento continua em movimento com a velocidade constante, tá? Vejam que esse enunciado da primeira lei, ele é praticamente a lei da inércia, só que ele diz que a lei da inércia só pode ser aplicada em um referencial especial que chamam de referencial inercial, tá? Basicamente, a primeira lei diz que tanto a lei da inércia quanto outras leis de Newton só podem ser aplicadas em um determinado referencial que é chamado de referencial inercial, tá? Então, para que a gente use as leis de Newton, nós precisamos estar em um referencial inercial, tá? Então, essa é a primeira lei de Newton, tá? Que define essa condição. Bom, galera, continuando, a gente vai ter aqui a terceira lei de Newton, tá? O que ela diz? Se dois corpos interagem, a força F12 exercida pelo corpo 1 sobre o corpo 2 é igual em módulo e oposta em sentido à força F21 exercida pelo corpo 2 sobre o corpo 1, tá? O que acontece aqui, galera? A lei de Newton está explicando aqui, essa terceira lei, está explicando o que acontece se dois corpos interagem. Então, se dois corpos interagem, surgem essas duas forças, né? Veja que aqui a gente está especificando módulo e sentido, né? E, consequentemente, a gente está especificando direção também. Então, a gente sabe agora que força é uma grandeza vetorial, tá? Que ela pode ser descrita... Aliás, que ela deve ser descrita por módulo, direção e sentido, tá? Então, força é uma grandeza vetorial. E aí, a gente vê mais duas características da força, que ela é o resultado da interação entre dois corpos, tá? Então, a gente já tinha uma característica que era o quê? Que ela é o responsável pela mudança de movimento de um corpo. Agora, nós sabemos que ela é resultado da interação entre dois corpos e é uma grandeza vetorial, tá? Então, voltando aqui para o papel, a gente pode ver outro exemplo. A gente pode ver um exemplo de aplicação, no caso. Aqui eu tenho dois corpos interagindo, corpo 1 e corpo 2, tá? Então, veja, o que vai acontecer? Como esses dois corpos estão interagindo, de acordo com a terceira lei, vai surgir duas forças. A primeira força vai surgir no corpo 2, tá? Você tem força de 1, força que o primeiro corpo exerce sobre o corpo 2, tá? Essa é uma força. E aí, no outro corpo, você tem uma força que é a força que 2 está exercendo em 1, ou seja, a força que esse corpo está exercendo nesse. Veja que aqui eu tenho uma situação onde essas forças, né, de acordo com a terceira lei de Newton, elas estão relacionadas dessa forma, tá? Basicamente, uma é o vetor oposto da outra, ou seja, elas têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, mas elas têm sentidos contrários, tá? Então, veja que são flechas opostas, mas como ela tem o mesmo módulo, elas têm o mesmo tamanho, porém, elas têm sentidos opostos, tá? Bom, galera, continuando, a gente tem que tomar alguns cuidados com a lei de Newton, tá? Com a terceira lei de Newton. Primeiro que a terceira lei de Newton ela é muito conhecida como ação e reação. Esse é um nome um pouco problemático porque ação e reação elas ocorrem instantaneamente, tá?
Então, se você bate numa parede, por exemplo, a parede exerce uma força sobre você e você exerce uma força sobre a parede, tá? Do ponto de vista da mecânica newtoniana, os dois ocorrem instantaneamente. Na sua cabeça, você pode pensar assim, não, quem fez a ação de bater fui eu. Mas, como ocorreu essa interação de contato, as duas forças surgiram instantaneamente. Então, não faz sentido essa questão de ação e reação, porque implica que a ação ocorreu primeiro que a reação, tá? Mas não é bem assim. Os dois ocorrem instantaneamente, tá? As duas forças surgem instantaneamente. Então tenham cuidado com esse nome ação e reação. Ele é muito usado e por isso que a gente vai continuar usando aqui, mas tenham em mente que as duas ocorrem simultaneamente. E aí a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente define o par de ação e reação, porque o par de ação e reação, eles vão representar duas forças que ocorrem da mesma natureza, tá? Da mesma interação. Por exemplo, você bate numa parede, as duas forças que vão surgir são forças de contato. Nessa interação não tem como surgir uma força de contato e uma força gravitacional, tá? São forças de natureza diferente. Se você tem um corpo caindo, esse corpo está sendo puxado pela força peso, como a gente vai ver mais na frente, que é uma força gravitacional. Então a reação dessa força ela tem que ser de origem gravitacional. Então, quando vocês fizerem um par de ação e reação, pensem que a ação e a reação são duas forças que têm que ser da mesma natureza. E outra coisa também é que as forças atuam em corpos diferentes. Muita gente confunde isso, então cuidado. As forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. Não existe uma situação em que ação e reação ocorram no mesmo corpo, porque aí você teria um equilíbrio de forças, tá? Que aí isso não poderia acontecer. Um corpo não pode fazer uma ação e receber a ação do mesmo jeito, tá? Beleza. Cuidado com os memes também, né? Não é vingança, é lei de Newton. Tudo que vai volta, tá? Lógico que nem tudo que vai e volta não é uma lei de Newton, tá? Então tomem cuidado com os memes. A segunda lei de Newton, a gente tem essa fórmula aí. Basicamente, a segunda lei de Newton é isso. Força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho vários corpos. E esses corpos eles estão interagindo entre eles. Então eu posso dizer aqui que várias forças estão surgindo entre eles. Posso dizer, por exemplo, que o corpo 2 está exercendo uma força sobre o corpo 4 e o corpo 4 está exercendo uma força sobre o corpo 2. Tá? O corpo 3 está exercendo uma força sobre o corpo 5 e o 5 pelo 3. Tá? Então você poderia desenhar várias forças aqui correspondentes a cada par de ação e reação possível. Mas vamos focar um pouco no corpo 4. Tá? Se a gente focar no corpo 4, a gente vai ter que as forças que estão atuando neles são a força de 2 em 4, a força de 1 em 4, a força de 5 em 4 e a força de 3 em 4. Tá? Professor, por que não pode a força de 4 em 4? Porque um corpo não pode causar uma ação e receber essa ação no mesmo corpo, né? Você não pode ter ação e reação no mesmo corpo. Então, esse corpo 4, ele só pode sofrer força desses outros corpos, né? Diferentes dele. Então, o que acontece aqui? Quando eu somo todas essas forças, lembrando que força é uma grandeza vetorial, então a soma tem que ser vetorial. Quando eu somo todas as forças que atuam no corpo, eu estou obtendo aqui o meu vetor força resultante, tá? E aí o que diz a segunda lei de Newton é que esse vetor força resultante ele é igual a massa multiplicada pelo vetor aceleração, tá? Essa é basicamente a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Veja que essa relação aqui nos indica que
A aceleração, ela está no mesmo sentido e direção da força, só que elas têm módulos diferentes, né? Então, quando você identificar uma aceleração, tá? Desde que você esteja num referencial inicial, você vai identificar a força resultante que está atuando naquele corpo, tá? O que pode significar uma força resultante igual a zero? Uma força resultante igual a zero, ela pode significar duas coisas. Primeiro que pode significar que não tem forças agindo sobre um corpo. Se não tem forças, simplesmente força resultante igual a zero. Não tem força, né? E ela pode significar também que está havendo um equilíbrio de forças, tá? Então, os vetores que representam as forças que estão interagindo com o corpo, eles estão se cancelando. Então, está havendo um equilíbrio de forças. Então, força resultante zero pode significar essas duas coisas, tá? Então, veja que a segunda lei de Newton, ela basicamente pode ser resumida por essa fórmula aí, certo? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Entenda a força resultante como a soma das forças que atuam no corpo, tá? E a aceleração é o vetor aceleração que descreve a mudança de velocidade que está agindo no corpo, tá? Então, basicamente, essa foi nossas aulas de lei de Newton. Se você gostou, compartilhe, se inscreva e curta o vídeo, tá? E é isso aí, um abraço para todos vocês alunos, tá? Do Eliseu Viana. Força nesse momento difícil, tá? E vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá? De verdade, podem contar comigo. Então, abraço a todos.